Jornal SMTV Portuguese Channel, com Marco Borges. Olá, hoje escolhemos a Rua Marquês da Praia, em Ponta Delgada. Sejam bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. A Câmara da Lagoa apresenta novos eventos culturais para o ano 2018. Ricardo Rodrigues, Presidente da Câmara de Vila Franca, convida os imigrantes para os grandes eventos da vila. O Mar Açores continua a receber casos de violência doméstica. Sempre foi uma certeza do José Bolheiro na Câmara de Ponta Delgada tratar as freguesias da mesma forma, seja qual for a cor política. Para as 24 freguesias do Conselho, a autarquia de Ponta Delgada transferiu 1.800.000 euros. Este protocolo é referência honesta de uma descentralização que a Câmara Municipal de Ponta Delgada faz por respeito e confiança nas juntas de freguesia como parceiros de desenvolvimento para uma verdadeira coesão territorial e social do Conselho inteiro. Nós definimos com precisão anualmente uma verba a atribuir às 24 juntas de freguesia e definimos com critérios objetivos, não depende nem da cor partidária, nem da boa disposição cotidiana do relacionamento entre o Presidente da Junta de Freguesia. É o que está objetivamente estabelecido. Não há discriminação, nem positiva nem negativa para uns e outros. Há clareza de critérios, objetividade de métodos. Daí que este protocolo é assinado anualmente, ou melhor, o contrato interadministrativo, com o valor pré-determinado e os respectivos acordos de discussão. E é entregue duodecimalmente, isto é, em cada mês, porque isto facilita a gestão de tesouraria das juntas de freguesia, que reconhecem, com lealdade, que essa é uma vantagem do relacionamento financeiro no município de Ponta Delgada da Câmara com as suas 24 juntas de freguesia. E que, aliás, não tem paralelo nem no país, nem nos Açores. E que é inovador, e que é ajustado, e que é certo. E que corresponde certeza, previsibilidade, regularidade e estabilidade neste relacionamento financeiro entre a Câmara e as juntas de freguesia. Mas, ademais, também é ainda leal, porque o município de Ponta Delgada comprometeu-se, pela minha pessoa, de que quando tem mais dinheiro para si, mais dinheiro tem para distribuir e aumenta a distribuição. Também com a compreensão das juntas de freguesias. Quando o município não tem, ou diminui até o seu potencial de investimento, também todos humildemente e sacrificadamente reduzimos a nossa capacidade de investimento e assim é que é certo e justo. Portanto, há aqui uma colaboração realista e não populista. E isto é um exercício que promove verdadeiramente a confiança entre os atores políticos, independentemente da cor partidária, e, sobretudo, o respeito pela vontade do povo. Porque o povo é quem mais determina e o povo elegeu de forma Estamos a falar em que valores nas 24 freguesias? Nós temos cerca de 1.800.000 euros no contexto do orçamento do município de Ponta Delgada. É muito significativo para a atribuição, segundo estas regras, às nossas juntas de freguesia. Não há, repito, paralelo no país e na região autónoma dos Açores. E eles próprios reconhecem, as juntas de freguesia, que recebem mais da Câmara Municipal de Ponta Delgada que do orçamento do Estado, do FAF, que é distribuído pelas freguesias do país. E, portanto, esta é uma vantagem de gestão, de investimento e de apoio social, não só às famílias... Mas há critérios de atribuição? Sem dúvida, nós temos uns critérios que estão definidos, previamente definidos, para o que cabe a cada uma das 24 freguesias, de acordo com as regras que o Fundo de Equilíbrio Financeiro determina na Lei de Finanças Locais. E, portanto, são regras que todos à partida conhecem e que não estão dependentes de qualquer relacionamento específico entre a Câmara Municipal e uma determinada junta de freguesia. Muito bem, então quer dizer que esse valor está a ser distribuído e vai ser pago mensalmente, não é? Sim, este valor definido, que no caso para as 24 freguesias é mais de 1.800.000 euros, é depois distribuído pelas 20 freguesias e pago por cada um dos meses. E, portanto, a gestão de tesouraria das freguesias conta com certeza. É que nos outros apoios não conta com essa certeza, mas conta com essa certeza da Câmara Municipal. Daí que também eu tenha recebido de forma muito clara ao longo destes anos muito correspondência leal da relação da Junta de Freguesia com a Câmara Municipal, do Presidente de Junta ou da Presidente de Junta comigo próprio. Tenha reconhecido ao longo destes anos um exercício de lealdade, de competência e de objetividade solidária entre
o investimento do município e o investimento da freguesia. Agora perguntamos à Presidente da Associação de Municípios dos Açores qual é o grande objetivo a médio prazo. A Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores trata de matérias que dizem respeito aos interesses dos 19 municípios e desde logo na agenda desta atual direção estão assuntos que neste momento são prementes para todos nós, desde logo a execução do quadro comunitário. Uma execução que neste momento é baixa e nós temos que perspectivar que quase a terminar este quadro comunitário, quais vão ser as nossas decisões. Termina em 2020, não é? Termina em 2020 e neste momento também, ainda hoje de manhã, já desenvolvi os primeiros contatos no sentido de começarmos a preparar a estratégia para 2030. Isto porquê? Porque os municípios açorianos querem apresentar uma proposta daquilo que são as prioridades para os nossos concelhos. Ao contrário do que sucedeu nos fundos comunitários que terminam agora 2020, quando chegamos já estava tudo definido e neste momento estamos a querer antecipar e entregar junto de quem tem essa competência, não só o Governo Regional, mas também ao Governo Central. Isto é para definir estratégias, não é? No fundo é dar a conhecer a quem neste momento tem o poder negocial junto da Comunidade Europeia para definir o novo quadro comunitário até 2030, ter uma noção daquilo que ainda é prioritário em termos de investimento nos nossos concelhos. Depois há outras matérias que também nós já vimos falando dela há alguns anos e que não estão resolvidas, desde logo a situação do IRS em falta aos municípios referentes a um período de 2009 e 2010, com o qual já fui reunir com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e que aguarde da parte do Governo da República uma posição oficial sobre esta matéria, no sentido também de definirmos orientações a tomar nos próximos tempos em relação a uma verba que é devida aos municípios e do qual nós contamos com ela para a execução de alguns projetos. Depois também há um outro conjunto de matérias que no dia-a-dia vão sendo tornadas públicas e têm alguma relevância. Muito recentemente a reunião com o Secretário Regional da Agricultura, precisamente para tratar do assunto dos roedouros, uma matéria que está na ordem do dia, que requer de todos nós... É preocupante. Requer todos nós uma atenção especial e definimos uma estratégia de atuação por ilha que permita ter uma intervenção de todos os concelhos em simultâneo, incluindo também o Governo Regional, num processo que tem que ser efetivamente liderado pelo Governo, que é quem tem a informação e os meios técnicos que podem suportar uma ação desta natureza e intervirmos também nessa matéria. Portanto, a AMRA tem um conjunto de matérias que, portanto, no fundo, permite-nos ter uma abrangência e uma análise que tem que ser transversal aos interesses dos 19 municípios. A Presidenta da UMAR Açores, Maria José Raposo, diz a este jornal que a violência doméstica mantém-se nos Açores, embora não existam estatísticas para poder confirmar. Mas o que é facto é que as queixas continuam. Em relação aos anos anteriores, pois as perspectivas não são muito animadoras, no sentido de que nós estamos a implementar cada vez mais ações, cada vez mais encontros, sensibilizações, mas de facto parecem os números persistem em não diminuir. Em relação ao ano passado, nós temos a mesma frequência de senhoras aqui no UMAR e quando eu digo aqui em São Miguel, na Terceira e no Faial. Portanto, preocupa-nos bastante porque é que esses números não diminuem. Cada vez temos mais utentes, é uma verdade, o número tem vindo a aumentar. A razão é sempre a mesma? Sim, pode mudar. O homem? O homem, é. A violência sobre a mulher ainda é muito maior do que a violência sobre o homem. E nós atendemos, maioritariamente, são mulheres. E as razões andam sempre à volta do mesmo. O controle, o ciúme, a posse, a desconfiança, a ausência de autoestima, quer seja do agressor, quer seja da própria vítima, alguma falta de assertividade, quer de um, quer do outro, para marcar os seus limites, para marcar as suas posições. E depois, como não há isto entre este casal, o que é que vai acontecer? Em terra de rei, em terra de cegos, quem tem olho é rei.
E o que é que vai acontecer? Evidentemente, aquele que tem mais força é aquele que vai sobressair. E acontece a violência conjugal. Portanto, os números não têm vindo a diminuir. Cada vez mais temos senhoras cada vez mais jovens a recorrer a nós, como também senhoras numa faixa etária mais velha. Portanto, isso quer nos dizer... Então é de extremos, não é? Exatamente, é de extremos. O que é que isso nos diz? Que, de facto, as pessoas acreditam nos serviços e também, sobretudo, têm uma maior consciência dos seus direitos. Recorrem aos serviços porque sabem que alguma coisa se vai resolver. Também temos tido grandes ajudas, quando digo não é nós e o mar, mas a causa da própria PSP, que tem feito uma evolução nos últimos anos, uma coisa magnífica. Os próprios tribunais também têm feito o seu percurso, que ainda há muito aí a fazer, mas está-se a dar passinhos seguros. Os tribunais mais céleres, mais cuidadosos com a vítima, mais despertos para as razões, as causas e as consequências da violência doméstica. Portanto, há um conjunto de serviços que têm vindo a evoluir muito e, de facto, as pessoas veem essas respostas e então procuram mais as instituições. Não podemos nunca dizer que a violência tem vindo a aumentar, porque não há números do passado, mas que há uma maior visibilidade, há. Agora, em relação ao mar, e voltando ao início da minha resposta, eu gostaria de ver números a diminuir, mas não vejo isso. A nossa incidência de casos está, e este ano, 2018, estamos a começar no mesmo. Estamos a ter caso... Há novas pessoas a fazerem queixa? São as mesmas pessoas? Não. Há muito novas pessoas a fazerem queixa. Muitas novas pessoas a fazerem queixa. Daí que a grande preocupação, não só nossa, mas de outras instituições, de fazerem-se campanhas da violência no namoro. E o próprio Governo Regional está muito empenhado nisso também. Porque, de facto, os comportamentos vêm daí. Os comportamentos agressivos vêm deste namoro. Quando se namora, quando se começa a namorar 15, 16, 17, portanto, estamos numa faixa etária muito nova. Daí é que a UMAR está a desenvolver um projeto a nível de São Miguel, Terceira e Faial, que é o Violentómetro, é uma parceria com a Universidade de Trás-os-Montes, e esse violentómetro é precisamente para nós determinarmos o grau de violência que existe numa faixa etária dos 12 aos 18. Grau de violência nas relações de amizade e nas relações de namoro e também relações familiares. Isto vai nos permitir nós percebermos como é que os jovens agem e reagem entre si. Porque continuamos a pensar e a agir com comportamentos que nós já não queríamos ver. Uma perfatada não é violência, um ciúme desmesurado não é violência, o controlar, o vigiar, o proibir, o coagir não é violência. Apenas são comportamentos que esses jovens legitimam como se fossem normais, quando não são normais. Isto não é uma relação saudável. Mas há, por exemplo, jovens que vêm aqui pedir ajuda. Sim. Já começam a pedir ajuda desde muito cedo. Pedir ajuda. Nós estamos a acompanhar, neste momento, 2 jovens com 20 anos. E essas jovens não conseguem tomar atitudes? Nem sempre tomem a atitude que a gente diz correta. Quer dizer, o basta nessa relação, não permitir que isto aconteça. Não está acontecendo nesse preciso momento. Mas por que razão? Porque viveram em ambientes onde a violência é legitimada, não é? Viram que a mãe e o pai agiam assim, porque é que ela também não há de agir assim. O que lhe é ensinado é que quando o homem levanta a voz, a mulher deve bater, não faças pela frente, mas faz por trás. Todos esses comportamentos são feitos nesse sentido. Na cabeça destas raparigas ainda o sonho é casarem com um príncipe. Não é? Não há príncipes, mas infelizmente elas ainda não sabem isto. Casarem, terem filhos, casarem com um homem rico, ainda encontramos isto com muita frequência. Objetivos de vida, casar e ter filhos. Quando os objetivos de vida devia passar pelos estudos, fazer isso, fazer aquilo, ter um curso ou profissional ou secundário, ou uma licenciatura, fosse o que fosse. Rumo de vida. Exatamente. E, portanto, nós ainda estamos a educar para a diferença. Não para a igualdade. O que é muito complicado. Muito complicado, porque é tal coisa, nós estamos a falar, quando a gente fala disso, nós estamos a falar de mudanças de comportamentos. Ora, mudar um comportamento não é de um dia para o outro. Há comportamentos, Marco, que vêm entranhado connosco, que vêm no nosso ADN, porque se foram aqueles comportamentos que eu bebi quando tinha 5, 6, 7, 8 anos, na minha família, na minha comunidade, se eu bebi isto está no meu ADN. Como é que eu vou modificar isso? Mostrando outras realidades. Ora, é preciso que essas jovens tenham acesso a outras realidades. É preciso que elas tenham acesso a outros exemplos. E às vezes nem sempre o têm. Ou pela sua comunidade, ou pela sua vivência, ou pelos seus meios. Não têm.
E de facto, os estudos vai ajudar muito aí, porque os estudos abrem a mente, abre as capacidades, dá complemento, dá competências. Se me deixam de estudar, se não querem fazer nada com os estudos, como é que nós vamos trabalhar essas cabecinhas? Não é? E, portanto, depois liga-se a televisão, os exemplos de algumas novelas apelam ainda a isto, não é? Os exemplos de algumas séries apelam ainda a isto, não é? Ainda no outro dia eu estava a falar com uma colega minha, e desculpe da gente dizer isso, temos um programa aí muito famoso no canal as Kardashians, portanto, mulheres famosíssimas, lindíssimas, pronto, mulheres famosíssimas, mas como é que elas chegaram à fama? Estás a ver? O exemplo que elas dão a esta juventude toda, é possível chegar à fama, mas os caminhos que elas fizeram para chegar à fama foi um caminho digno de trabalho, de gratificação delas enquanto mulheres, devido muito. Mas isto Só por aí as coisas complicam-se, não é? exatamente. E, portanto, temos que dar a esta sociedade outro tipo de exemplos. E as pessoas mais velhas, o outro extremo que vem cá pedir ajuda? O outro extremo é, vamos dizer, uma geração mais próxima da minha idade. Foram educadas para terem uma vida de casamento e que é uma cruz que não se lhes deu. Foi assim. Continua assim? E continua assim. Muita gente continua assim. Não ata nem desata? Não ata nem desata. Geralmente, quando é que isto desata? Quando efetivamente há filhos aí desta relação, adultos, e que questionam o que é que a mãe está a fazer naquela relação, que tipo de casamento é que a mãe tem. E aí, por vezes, na cabeça destas senhoras há um clique. Lá está outra mentalidade, não é? Outra mentalidade. E há um clique aí e há um basta aí. Os meus filhos já estão fora de casa, os meus filhos já não precisam do pai e da mãe juntos, e, portanto, houve uma vida de casamento ou de união de facto de 10, 20, 30 anos em prol dos filhos, quando nós sabemos que isso não é benéfico para ninguém. E aquele exemplo que eles deram não foi um exemplo bom para aqueles filhos. Mas dizer isto a esta gente e operacionalizar isto junto destas senhoras não é fácil. Pois, e costuma-se dizer que quem semeia ventos colhe tempestades. Mas José, falou no início que não tem números para quantificar a questão da violência doméstica, mas o que é facto é que ela continua na mesma a aumentar. Qual é o conselho que dá às mulheres? Olha, Marco, eu penso que nós temos que, qualquer uma de nós deve partir para uma relação pensando que não é metade de ninguém. Durante muitos anos, não é? A literatura, a poesia, que a mulher é metade do homem, o homem é metade. Nós não somos metade de ninguém. Nem do homem, nem da mulher. Nós somos um ser único e total. O que nós temos que fazer é irmos nos enquadrando um e o outro na vida de cada um. E pensar e agir de que eu não vou mudar o outro só muda se quiser. E eu, durante esta fase de conhecimento ou de enamoramento, eu tenho que conhecer o outro tal qual ele é. E tenho que olhar para... Por isso é o namoro. Exatamente. Namoro, enamoramento, é isto. Eu tenho que estar atenta aos sinais. E não é ver sinais e dizer, mas foi só hoje, porque ele hoje está irritado com isso ou está irritado com aquilo. Eu não tenho que desculpabilizar, eu tenho que compreender porque é que aquela pessoa agia assim, naquele momento. Compreender a frio, distanciar-me um bocadinho da minha pessoa, como se eu saísse de mim e vir cá para fora e olhar para aquela relação. E pensar, esta relação vai-me trazer o quê? Uma relação a dois tem que acrescentar, não tem que tirar. Se não me acrescentar nada, é porque eu não estou no bom caminho. Já tínhamos falado a semana passada das pantas na freguesia da Maia, as famosas pantas. Hoje quero mostrar-lhe o cortejo das pantas.
Mas afinal, quem são e o que são as pantas? Isso era a festa da Maia. A gente fazia isso durante a semana do Carnaval, a gente fazia essas danças. Esta era a festa grande da Maia, não é? Grande, como festa na Mara. Mas o Carnaval era a festa maior da Maia. O que é que são os pantas? O que é que são as pantas? Era preciso. Está aqui. Um cobertor, uma manta da cama. A gente tapava. Uma laçada, calzenhos. Era isso. Era uma festa da Maia. Era uma E festa. assim trazia aqui muita gente, não é? Muita gente. Havia muitos. E o senhor acha que isto que se deve manter para trazer aqui mais gente? Isso é uma chamada de turismo. É uma chamada de turismo que isso é muito forte. O espetáculo na Maia é forte. Cantos na Maia é isso. As pantas são as coisas que antigamente se fazia na Maia, com muita tradição, para aterrorizar as pessoas. E o essencial era quem é esta panta e quem é aquela panta. Era isso, simplesmente. Hoje, infelizmente, quase que se acabou com a tradição, mas graças a Deus, a doutora Graça Castanho, que fez uma reconstituição para um catástrofe turístico aqui na Maia. Dizia assim: eu sou panta, e sempre fui, e vou ser sempre, e quanto mais almas eu levar, mais em mim eu pago, menos em mim eu pago. As almas. Uma mensagem para os imigrantes que nos estão a ver no Canadá e nos Estados Unidos. Os imigrantes foram pessoas que sempre viveram nestas raízes e na freguesia da Maia e que sempre adoraram as pantas e as caretas. Os chamados caretos, aqui na Maia eram as caretas. São pessoas que, de certeza absoluta, se tiverem direto ou não, mas de certeza absoluta que vão ver, vocês vão deixar essa mensagem a essa gente e estão a chorar nessa altura, porque gostaram, gostam e alguns deles não poderão vir cá por N motivos. Mas a oportunidade que vocês dão, a comunicação social que dá, a transmissão e essa reconstituição que estamos a fazer, vocês são, para mim, são líderes, são ídolos, são pessoas que eu adoro, porque vocês fazem transmitir tudo aquilo que nós temos, as nossas raízes, aquilo que nós gostamos, para cá dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Obrigado a vocês, e tudo bom, e continue sempre com o vosso bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. A mensagem para os imigrantes que nos estão a ver no Canadá e nos Estados Unidos. Desde de saúde e que tenham a oportunidade de vir cá ver o que é que se passa cá agora. Que agora é muito maior do que era antes. Antes era na miséria e agora é na virtude. Importa também recordar que já estamos na época da Quaresma, por isso mesmo temos os romeiros na estrada e temos um apontamento de reportagem. Aqui fica o momento da chegada dos romeiros da Candelária à cidade da Ribeira Grande. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Dito foi o profeta, por quem foste profetizado, desde o vosso nascimento, fostes em todo momento de todos admirado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
ano 2018, a primeira grande obra da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo é a recuperação do campo de futebol da Mãe de Deus. A autarquia de Vila Franca tem um orçamento que ronda os 9 milhões de euros para 2018. Além de falar nos grandes projetos, Ricardo Rodrigues também convida os imigrantes para os grandes eventos da Vila. Muito bem, o orçamento da Câmara para o ano 2018 ronda os 9 milhões de euros, 9 milhões e pouco. As obras que nós temos previstas têm a ver, por um lado, a construção ou recuperação do campo de jogos da Mãe de Deus, que era uma necessidade, uma vez que aqui em Vila Franca há muitos anos perdemos ali o campo de futebol, fecharam o campo de futebol há uns anos atrás, e nós agora vamos recuperar com um parque recreativo. Naturalmente, todas as obras que daqui para a frente enumero têm a ver com fundos comunitários, porque, como sabe, a Câmara não tem grandes disponibilidades financeiras face ao endividamento elevado. Portanto, o campo de jogos da Mãe de Deus vai ser recuperado, o lançamento do concurso está previsto para abril e, portanto, durante este ano iniciar-se-ão as obras de requalificação e recuperação do campo de jogos da Mãe de Deus, na área do desporto era fundamental. Campo de futebol, não é? Campo de futebol. Embora tenha uma área recreativa de estações para ginástica e para, enfim, hoje em dia muitas pessoas fazem caminhadas, ginástica ao ar livre e, portanto, tem também um espaço para isso. Depois estamos a requalificar ali a Avenida Vasco da Silveira com uma marginal que terá um passeio marítimo alargado, que tem cerca de 9 metros, e em simultâneo também ainda este ano essa obra está a acabar, dentro de meses acaba, e vamos lançar a concurso a recuperação do barracão de peixe. Os vilafranquenses lembram-se, ali junto ao mar, onde era o barracão de peixe, que estava muito degradado, e está muito degradado, mas é uma obra que é um edifício que tem muita qualidade arquitetónica, tem uma armação em ferro que não é vulgar cá no... Mas é para esse ano esse barracão de peixe? Esse barracão de peixe para lançar o concurso não deve ficar pronto este ano, porque tem um prazo de execução de um ano, portanto, mas lançando o concurso fica pronto, naturalmente, no próximo ano, no próximo verão, teremos toda aquela zona muito requalificada. Vamos finalizar, e finalmente, a Casa Funerária de Ponta Garça, que é a Capela da Luz Eterna, estão a acabar. Penso que dentro de 2 meses teremos a oportunidade de inaugurar essa Casa Funerária, que era a freguesia maior do concelho e que não tinha até este momento Casa Funerária, e portanto vamos ter essa Casa Funerária para zelar os defuntos. E continuamos a ter um apoio muito direto às pessoas mais carenciadas, que necessitam desse apoio, quer para pagamento de água, de necessidades básicas, alguns medicamentos que não estão abrangidos, pessoas que eventualmente têm alguma dificuldade em socorrer-se ao regime geral de apoios que existe. Está a falar na área social? Na área social. Portanto, mantemos um fundo de emergência social para situações urgentes e de carência que nós detectamos, de apoio à habitação, também de agregados familiares. Aqui na freguesia de São Pedro vamos recuperar as olarias, fazer um roteiro de olarias. Neste caso estão incluídas a recuperação de 3 olarias e um forno de lenha antigo que cozia a louça. Hoje em dia é tudo elétrico, e, portanto, mas temos uma lenha que vai ser também recuperado, de forma a poder ser visitado por todos quantos nos visitam, e também para, enfim, dar trabalho a pessoas para poderem fazer aqueles produtos que tradicionalmente se faziam na louça da vila, que todos vós se lembrais naturalmente. Aproxima-se o São João, este ano fazemos 50 anos, cinquentenário desde que há marchas de São João organizadas pela Câmara Municipal, iniciou-se em 1968 e, portanto, 2018 fazemos... Vai haver alguma festa especial ou não? Vamos ter, enfim, umas eventos mais característicos, a edição de alguns livros a propósito desse cinquentenário, desse efeméride. Também faremos uma exposição dos trajes que ao longo dos anos as marchas utilizaram, está a ser organizado. Haverá muita música, muita animação, como sempre, as sardinhas, e portanto é uma boa época para visitar aqui a nossa terra
durante o São João, como sabemos, é por volta do dia 23 para 24 de junho, e, portanto, à volta dessas datas temos uma grande manifestação de muitas atividades culturais. Também está marcado, e agora também irei aos Estados Unidos, no tradicional jantar com os vilafranquenses em outubro, e também a boa notícia de que no Canadá estão a organizar-se em Toronto também para fazermos uma confraternização com vilafranquenses no Canadá, que será a primeira vez. Já fui convidado para estar presente e terei muito gosto em estar convosco no Canadá, em Toronto, e também nos Estados Unidos, na zona de Rhode Island, Fall River. O ano passado tivemos uma grande enchente no jantar dos Estados Unidos. Espero que este ano também no Canadá seja possível contar com a vossa presença. É sempre bom reencontrar-nos e estarmos em confraternização. Em termos de investimentos, pois essas são as obras mais significativas que temos para este ano, para concluir e avançar este ano, mas sempre com os pés assentes na terra, pagando a dívida que temos, fazendo aquilo que é possível fazer e apoiando os nossos concidadãos naquilo que é possível apoiar. E, portanto, aquilo que vos posso dizer também, um pouco mais para o Canadá e para os Estados Unidos, é que vamos manter as grandes festividades que temos, quer no São João, quer no Sul da Pedra, quer, enfim, nas festas que todos conhecem, São da Ponta Garça, a Senhora da Piedade, todas essas festas religiosas que têm o apoio da Câmara Municipal, daquilo que nós podemos dar de apoio para todos os imigrantes. Nessa época também costumamos fazer uma confraternização com todos os imigrantes que nos visitam no mês de agosto. A Câmara oferece, digamos que uma confraternização a todos os que estão de regresso à sua terra, quer seja por férias ou qualquer outra razão. E, portanto, e assim vamos fazendo dia a dia. Quer dizer que a Câmara também não esquece os imigrantes? Claro que não, estão sempre no nosso pensamento e no nosso coração. Sabemos que hoje em dia, enfim, todos, a generalidade dos nossos imigrantes estão bem, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos, quer ainda nas Bermudas. Há uma comunidade de Água de Alto muito nas Bermudas, mas todos eles, as notícias que tenho é que estão bem e que hoje podem viajar também mais e têm com muita frequência vindo também aqui aos Açores. E aqueles que por alguma razão concreta ainda não vieram cá nos últimos anos, convido-vos mesmo a vir. Nós estamos diferentes, nós estamos muito qualificados. Alguns dos vossos, quando chegam aqui, já nem sabem conduzir na Ilha de São Miguel. Temos já as vias rápidas e tudo isso, mas rapidamente se põe a par daquilo que é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Felizmente, os Açores também têm tido um número muito crescente de turistas, não se admira. No mês de agosto e julho estamos com muitos turistas. O ano passado, a título de exemplo, para que ficam a perceber, recebemos 2 milhões de turistas, é um número muito significativo. Os Açores têm 250 mil habitantes e recebem 2 milhões de turistas, portanto 8 vezes mais do que aquilo que somos. E, portanto, estamos muito diferentes e vale a pena virem ver os Açores, porque voltar à sua terra, à vossa terra, e aqui desfrutarem com as vossas famílias e com os vossos amigos alguma parte das vossas férias, regressem, porque nós precisamos de vós e recebemos sempre de braços abertos. Aqui fica o convite de Ricardo Rodrigues. Avançamos agora para o desfile do 101º aniversário da Filarmónica União e Progresso na Ilha do Pico.
A Câmara Municipal de Lagoa anunciou novos eventos culturais para 2018. A vereadora Albertina Oliveira traz-nos os pormenores. Uma novidade, a Câmara Municipal de Lagoa apresenta 3 novos eventos que passamos a anunciar nesta conferência de imprensa. Portanto, teremos em maio a Noite dos Museus, com uma ceia de franciscanos. Eu vou explicar um pouco porque é que optamos por uma nova programação para o convento, para explicar um pouco porque é que este ano é o último ano que se realiza a Festa Branca no convento. Estamos a proceder a algumas modificações, a grandes modificações no convento dos franciscanos, que será, tal como já foi noticiado, a sede do Museu de Lagoa Açores. Este ano abriremos ao público a segunda e última fase do núcleo museológico do Presépio, bem como o núcleo da memória, ambos concebidos segundo critérios de acessibilidade gráfica e escrita, tendo também a acessibilidade física sido objeto de preocupação por parte do município, estando neste momento a ser adquirida uma cadeira elevatória para pessoas com dificuldades de locomoção.
Com a disponibilização também para consulta e investigação do arquivo histórico que já está a ser programado e higienizado, os visitantes poderão usufruir de um espólio de 3 instituições que serão guardiãs da memória, nomeadamente a biblioteca, que muito em breve iremos disponibilizar áreas de leitura informal, o museu e o arquivo. Portanto, com a reformulação do paradigma associada a esta oferta cultural, manifesta-se também na realização dos nossos eventos, que deverão ser distintos e consentâneos com as funções e valências que se abrigam naquele espaço nobre que é o convento dos franciscanos. Neste sentido, iremos realizar jantares temáticos de recriação histórica, promovida através do vestuário, das ementas e do próprio acompanhamento musical e, neste sentido, iremos promover, e já está agendada, a ceia de franciscanos para a Noite dos Museus, que está prevista para maio, sem data, porque esta data é definida a nível europeu. Daí a Festa Branca não se enquadrar na nova programação cultural deste convento. Trata-se a primeira edição do Caloura Blues, a realizar-se-á nos dias 27, 28 e 29 na Baixa da Areia, na Caloura, na Vila de Água de Pau, e é um evento de inteira responsabilidade da autarquia. Trata-se de um festival que vai valorizar um lugar de elevada potenciação turística. Pretende-se dar toda a componente blues na programação daquele festival. O género americano que marcou as décadas de 60 e 70 e toda a geração de músicos europeus, de Eric Clapton aos Rolling Stones, assim, e com um leque de artistas conhecidos no blues. A primeira banda já confirmada para a edição inaugural do Caloura Blues será a Buda Power Blues, já com assinalável reputação a nível europeu. Com eles vai estar a sempre eletrizante Maria João, a primeira voz portuguesa do jazz. Dentro de pouco tempo iremos anunciar os restantes artistas deste que será um grande festival. A venda de bilhetes para este que se espera ser um grande e reputado festival de blues iniciar-se-á já hoje através da Ticketline em todos os seus pontos de venda, no nosso site calourablues.com, numa edição limitada de 250 bilhetes de um pack de 3 dias a 15 €. Os bilhetes diários só serão vendidos a partir do dia 22 de abril. Portanto, esperamos que este seja um evento com uma referência musical e cultural não só do Concelho da Lagoa, mas também dos Açores. O Inspiral é um outro projeto, é um projeto itinerante, assente na cultura, história, educação e juventude, e pretende congregar as forças vivas do Concelho e das suas gentes ao longo do ano. Com uma oferta diferenciada em relação a outras na ilha, o Inspiral irá passar por museus, escolas e outros espaços que projetam o futuro de Lagoa. Assente palco de novas sonoridades, com atividades mensais, num conjunto de 9 sessões que serão realizadas no primeiro sábado de cada mês, não só no centro, mas também nas restantes freguesias. É um projeto transversal a todas as freguesias do Concelho de Lagoa. O Inspiral surge da simbiose entre duas poderosas palavras, inspiração,
com o propósito de inspirar as pessoas para a cultura, e Espiral, que reflete o efeito de continuidade que se quer dar a este evento, com uma duração mensal e anual, de forma espiral até ao grande evento, ao evento-mãe, que será realizado no último fim de semana do mês de junho do próximo ano de 2019, na Praça do Nonagon, onde a cultura alcançará a sua maior pujança e onde se aliará à educação e à história, envolvendo escolas, filarmónicas e gastronomia. Este evento tem um conceito musical dentro dos singer-songwriters e conciliará ambientes calmos, relaxantes e também intimistas, e saboreando o melhor que temos do street food e dos nossos produtos gastronómicos, no melhor que temos para oferecer. Das 9 sessões previstas no decurso deste projeto, que terminará em 2019 com continuação logo de seguida, temos já as 4 primeiras sessões previstas para este ano já confirmadas. A primeira sessão decorrerá na freguesia da Ribeira Chã, no quintal etnográfico, com a participação do artista nacional Walter Lobo e a açoriana Sara Cruz. Em outubro, já no Cine Teatro Lagoense, teremos a participação do inglês Nathan Ball. No Centro Cultural da Caloura, no mês de novembro, temos a participação de Luís Alberto Betancourt, e no mês de dezembro, na Igreja dos Franciscanos, do Convento dos Franciscanos, temos outro inglês, outro artista de âmbito internacional, Adam Barnes. Tatuagens, uma das artes móveis, um livro que foi apresentado no Centro de Estudos Natália Correia, na Fajã de Baixo. Olá, boa tarde a todos. Lancei hoje no Centro Natália Correia um manual que é um trabalho que já trabalhei e tenho vindo a trabalhar. Hoje lancei. Fala sobre um bocadinho sobre o preconceito, e esse manual tem como objetivo facilitar a busca de informação a todos vocês, em vez de irem ao Google ou outros sites procurar a informação correta. Basta terem acesso a esse manual e a informação será mais fácil de ser encontrada. Falamos agora do grupo de amigos da pediatria do Hospital de Ponta Delgada. Conversamos com a Presidente Hilda Brás para conhecermos melhor a ação desta associação. O Grupo de Amigos da Pediatria nasceu em 2005, mas já tinha uma comissão instaladora uns aninhos antes. Só que a comissão instaladora sem fazer nada, e um dia, por eu ter feito uma atividade na pediatria, através do Rotary Clube Ponta Delgada, que se chamava Saúde Brincando, durante um mês, durante um ano, estivemos lá com o Palhaço Pezinho, a fazer todos os meses íamos lá com o Palhaço e distribuíamos prendas às crianças internadas. Um dia vieram ter comigo e perguntaram se eu não queria, portanto, ser a presidente do grupo de amigos da pediatria, que já existia, mas que estava assim meio morno. E então ainda pensei um bocado, não sei o quê, pensei até que às tantas disse, por que não? De maneira que em 2005 arrancou. E fizemos logo uma atividade muito importante nessa altura, porque nos foi cedido dinheiro que tinha o hotel na altura, hoje em dia é o Lince, na altura, não me lembro do nome dele, tinha feito tinha uma tómbola para pedir
angariação de dinheiro para levar miúdos que tivessem algum problema à Disneylândia de Paris. E então, nessa altura, acharam que era boa altura de nos oferecer o dinheiro para a gente fazer qualquer coisa com eles. Então, nessa altura, fizemos um jantar, angariámos mais fundos e levamos dali uns meses. A nossa primeira atividade grande foi levar uns miúdos com alguns problemas a Lisboa. Foram ver o planetário, foram ver uma peça de teatro lá à Féria, fizeram imensas coisas giras, foram ao Portugal dos Pequeninos. Isso foi logo no início. Esta atividade foi assim muito mexida. Como é que é ser presidente há 13 anos, não é? Desde que começou, com momentos altos, momentos baixos, naturalmente? Claro, mas sempre com muita fé, porque aquilo que fazemos no nosso, não é bem o dia-a-dia, mas aqueles projetos que nós temos dão-nos sempre mais força para continuar a lutar para que a pediatria seja mais humanizada, tenha os aparelhos que são precisos, que as crianças tenham tudo o que têm direito, lutar pelos direitos dela. Portanto, eu acho que é uma coisa que nos dá sempre muita força, independentemente de alguma coisa não correr bem, mas a seguir temos sempre que lutar por qualquer coisa. Quando vão pedir apoios, enfim, instituições públicas ou privadas, como é que tem sido a reação? Eu normalmente são sensíveis. Eu normalmente não penso, os apoios vêm ter connosco. No outro dia, que é muito bom. Depois vêm ter connosco, é propriamente chegar e pedir para isto. Não, eles sabem que nós existimos e vêm ter connosco e dizemos, vocês precisam. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Rotary Club de Bristol há 3 anos veio ter connosco, mandou-nos um e-mail a dizer, vocês precisam de um aparelho, alguma coisa para a pediatria, nós vamos fazer aqui uma angariação de fundos, que eles chamam lá e o que é que precisa? A maneira que eu fiz, consultei as nossas médicas na pediatria e precisavam de um aparelho e esse aparelho foi arranjado, $19.000 num jantar, rapidamente se arranjou. É muito mais fácil cá. Isto com a diáspora, não é? Com a diáspora, sim. Não quer dizer que a vossa ligação com a diáspora também é forte? Muito forte, é. E porque às vezes é por simplesmente através de um e-mail nós recebemos, do Canadá no outro dia, também há 3 a 4 anos, também um senhor nos ligou, nos mandou um e-mail a dizer se nós não queríamos alguma coisa, tinha $5.000 para doar e esses $5.000 foi arranjámos um aparelho que era cardiorrespiratório, que nos custou 4.000 e tal euros, e portanto com o donativo do senhor do Canadá. Portanto, normalmente tem a noção de que é que já arranjaram para o da amigo da pediatria? Em termos monetários, acho que não pensamos ainda nisso, mas foi bastante, já foi bastante, com certeza. Ainda nunca somamos, ainda nunca pensei, não tive tempo para pensar. Há assim algum objetivo que gostava de ver concretizado para as crianças na pediatria? Nós agora temos em mão, até porque recebemos no outro dia um donativo da Câmara, como soube, não sei se soube, a gala da Câmara no princípio do ano foi donativo, a bilheteira foi toda para o grupo de amigos da pediatria e nós estamos com um bocadinho de fé que talvez possamos remodelar a parte da consulta externa, a sala de espera. Mas isso tudo o que nós fazemos no hospital tem muito a ver com permissões. Portanto, nós não somos donos da pediatria, nós temos que trabalhar de acordo com eles, com o que é que nos deixam fazer, o que é possível, o que é que não é possível. De maneira que temos essa vontade e sempre, ainda no outro dia nos pediram mais um aparelho, estamos à espera do consenso, porque nós não podemos nada que não seja consensual dentro do própria pediatria, dos médicos, etc. Portanto, é tudo sempre... Fazem tudo com consenso, com o diálogo? Até porque nós, nos corpos sociais, temos inseridos a diretora de serviço, uma médica que é diretora também portanto, pertence à direção da consulta externa. Portanto, nós temos nos nossos corpos sociais esses elementos que são muito importantes para nós. Que nós sozinhas também nenhuma de nós é médica. Tenho a minha vice-presidente que já foi pediatra, mas está agora reformada. Portanto, nós não temos a possibilidade de estar lá no dia-a-dia e de nos dizer o que é que precisam. Portanto, são eles que nos pedem e depois que levar tudo à reunião de direção e a partir daí é tudo decidido. Vocês sabem as lacunas e tentam arranjar. Claro. Eles vão-nos pedindo, agora temos sempre os pedidos, temos sempre, e tem que ser, temos de ter pedidos. Quantas crianças é que estamos a falar? Estamos a falar, varia muito, portanto vamos pensar que a pediatria agora no inverno tem 20, mas pouco tem 20, média de dia. Portanto, é uma questão de multiplicar por esses anos todos. Claro que no verão há menos doentes, portanto no inverno há as bronquiolites, aquelas coisas simples, mas que têm que ser internados. Mas estamos a falar em muitas crianças.
Falou-me há pouco que levaram os miúdos no início a Lisboa, a passear. Fazem de vez em quando este tipo de iniciativa? Fizemos no verão passado, em julho, levámos um grupo de crianças, todos aqueles que são crónicos, aqueles miúdos que com muita frequência vão ao hospital porque têm doenças que precisam ser tratadas ou com tratamentos farmacêuticos, muita coisa que são feitas, doenças que eles apresentam, que têm que ir com frequência, sei lá, de 15 a 15 dias, uma vez por mês, outros que têm tratamentos oncológicos, que são mais graves, e nós levamos um grupo de 20 crianças a Santa Maria, ano passado. Portanto, fomos de manhã, viemos à noite. Qual a reação dessas crianças quando... Estavam felicíssimas, felicíssimas. Foi um dia muito cansativo, mas valeu a pena. E depois também fizemos aqui mais tarde, a miúdos que não puderam ir, por exemplo, os doentes oncológicos, só uma que já estava com alta e que já estava há 2 anos já muito bem. Os outros viemos aqui com eles a fazer um corte de cabelo, manicure, ou spa aqui do Royal Garden, fazer massagens. E depois no final o hotel ofereceu um lanchinho a todos. Portanto, para os miúdos com tratamento oncológico que não podiam ausentar-se e que foi muito agradável também. Portanto, isso vamos repetir de certeza absoluta. Deixe-me fazer esta pergunta. Agrada-lhe esta sua postura de ajuda para as crianças? Eu acho que me agrada porque... Sensibiliza, fica sensibilizado. Completamente. Portanto, a minha vida também foi dedicada ao ensino, como sabe, e ia nas minhas aulas, tinha sempre alunos de várias categorias sociais. E eu acho que eu me obriguei, não foi, mas a minha intenção foi sempre ajudar aqueles alunos que não tinham ajudas em casa e que precisavam do meu apoio. Portanto, acho que a minha vida foi toda voltada um bocadinho para o lado social. E então, depois de reformada, e já tinha, antes de me reformar, já tinha imensas atividades, já era presidente do grupo de amigos da Petitia, já fazia aquilo que podia e fazia alguma coisa, de maneira que agora, depois de acabar a minha atividade como professora, estou mais dedicada aos outros, mas sempre porque isto faz parte de mim. Não tenho outra palavra de explicar, se faz parte. Já vai na alma. Eu acho que sim. Ora bem, qual é a mensagem que nos pode deixar ficar aqui aos imigrantes que nos estão a ver, imigrantes e não só, que nos estão a ver no Canadá e nos Estados Unidos? Olha, continua a ajudar-nos. Eu acho que tem sido um apoio extraordinário. Quando vierem cá, podem vir visitar-nos, que eu tenho muito gosto em mostrar o que é que tem sido feito com o apoio da nossa diáspora. E é isso, e portanto, digo-vos que vale a pena ajudarem-nos, porque nós é chamado ajudar a ajudar. Nós agradecemos imenso o vosso apoio. Chegamos ao final deste jornal e nunca se esqueça, estamos cá para o satisfazer. Marcamos encontro para a semana à mesma hora e no mesmo local. Um abraço, fique bem. Jornal SMTV Portuguese Channel com Marco Borges.